Em algum lugar entre os 30 e poucos e o prenúncio sutil dos 40, Amélia contemplava o reflexo no espelho com uma expressão que misturava uma pitada de saudade e uma dose considerável de irritação. O que antes era uma tela perfeita, agora mostrava as primeiras e dolorosas pinceladas do tempo. Ela passava a mão pelo rosto, sentindo uma textura que já não era a mesma, um sinal de que a juventude, aquela eterna aliada, começava a se despedir silenciosamente. Se a beleza fosse uma moeda, Amélia teria sido, por décadas, a mais rica das investidoras, colecionando olhares de admiração e propostas que variavam do sincero ao puramente interesseiro. Ela vivia na crença infantil e inabalável de que o universo havia sido criado para girar ao seu redor, e que a sua beleza era um passaporte mágico que a isentava das leis comuns da vida e das relações humanas. O mundo era um espetáculo particular, e ela, a estrela principal, inabalável no seu pedestal. Desde muito cedo, Amélia foi ensinada pela mãe que a beleza era a sua única herança e o seu maior trunfo. "O mundo pertence aos bonitos, minha filha", ela dizia, com uma voz carregada de convicção, enquanto lhe ensinava a andar com a cabeça erguida e a dispensar olhares que não vinham acompanhados de promessas de riqueza e status. Amélia absorveu a lição como se fosse um evangelho. Era um pacto silencioso, uma espécie de contrato de vida em que ela se comprometia a usar a sua beleza para obter o máximo de vantagens, sem se importar com os custos morais. E falando em histórias que nos fazem pensar, já parou para refletir sobre as coisas que nos contaram na infância e que moldaram nossa vida adulta? Se essa ideia te instiga, deixa um like e vamos continuar explorando essas reflexões juntos. Durante a sua juventude, e até bem pouco tempo, a vida amorosa de Amélia assemelhava-se a um buffet farto e diversificado, onde ela, com um critério que prezava sobretudo o brilho da embalagem e o aroma promissor da conta bancária, escolhia a dedo os acompanhantes para breves temporadas. Homens de bom coração, com a honestidade estampada no sorriso e a lealdade tatuada nos gestos, foram sumariamente dispensados, como pratos sem o tempero exótico que Amélia julgava indispensável. Esses homens, como o tímido professor de literatura chamado Léo, que lhe ofereceu uma flor colhida em seu próprio jardim e tentou lhe recitar um poema, ou o arquiteto idealista chamado Rodrigo, que sonhava em construir casas para os mais necessitados, foram categorizados como sem graça, básicos demais para a sofisticação que Amélia acreditava possuir. Ela tinha o poder, afinal. O poder de um clique de salto alto, de um revirar de olhos estratégico, de um "não, obrigado", sussurrado com a certeza de que haveria sempre um próximo na fila, ansioso pela sua aprovação. Acreditava ingenuamente que o cardápio seria eterno. Havia um deles, um homem chamado Gabriel, que foi especialmente marcante. Ele não tinha fortuna, mas tinha uma risada que preenchia a alma e uma atenção genuína que Amélia nunca havia experimentado. Ele lhe escreveu cartas, não mensagens de texto. Ele a ouvia de verdade e a incentivava a ser a melhor versão de si mesma, sem se importar com a sua aparência ou com o seu dinheiro. Amélia, que estava acostumada a ser um objeto de adoração, não sabia como lidar com o amor genuíno. Ela o dispensou com a mesma indiferença com que dispensava os seus sapatos velhos, em busca de algo que brilhasse mais. Naquela época, ela pensava que era uma vitória. Hoje, ela sabe que foi a sua maior perda. O eco dessa decisão ressoava em seus dias, uma lembrança amarga de uma chance desperdiçada. Amélia, com a desenvoltura de quem sempre ditou as regras do jogo, navegou pelos seus 20 e tantos anos, e boa parte dos 30, com uma confiança inabalável. Os homens gravitavam ao seu redor como mariposas em volta de uma luz, e ela, com um aceno displicente ou um sorriso seletivo, definia quem mereceria sua atenção, ainda que breve. Um físico atlético,
Um carro importado, a promessa de viagens e presentes eram os critérios primordiais, os filtros implacáveis que mantinham à distância aqueles que ofereciam o valor mais genuíno: companheirismo, respeito e um amor desinteressado. Esses homens, com seus corações abertos e almas leais, eram os pratos que ela deixava intocados no buffet da vida, acreditando que a fartura jamais acabaria. O tempo, porém, esse mestre sorrateiro e implacável, começou a pintar sutis pinceladas na tela outrora impecável de Amélia. As primeiras linhas finas ao redor dos olhos, o brilho da pele que já não era o mesmo sem uma dose extra de iluminador, a percepção, quase imperceptível no início, de que os olhares masculinos já não a seguiam com a mesma intensidade predatória de antes. Amélia, presa na sua própria bolha de autossuficiência narcisista, demorou a perceber a mudança na dinâmica. Ela atribuía a falta de interesse a qualquer coisa, menos a si mesma. Eles estão ocupados, não entendem a minha sofisticação, não são o meu tipo, ela se dizia, tentando em vão convencer a si mesma de algo que seu coração já sabia. Era como se a melodia de sua vida estivesse perdendo o ritmo e ela não soubesse como se ajustar. Ainda tentava aplicar as velhas táticas com a mesma desenvoltura, esperando que o cardápio de pretendentes se apresentasse com a mesma variedade de outrora. Mas, para sua crescente frustração, os homens que agora se aproximavam tinham um brilho diferente nos olhos. Não era mais a admiração reverente de quem se sente privilegiado pela sua atenção, mas um interesse rápido, superficial, desprovido de qualquer intenção de construir algo duradouro. Eram encontros fugazes, conversas vazias, noites que terminavam com um "foi bom te conhecer", carregado de um adeus implícito e definitivo. Eles a convidavam para jantares caros, davam-lhe presentes, mas não a olhavam nos olhos. Eles a queriam por uma noite e nada mais. Amélia, outrora a mestre na arte de dispensar, encontrava-se agora na posição desconfortável de ser dispensada, trocada por rostos mais frescos, por corpos mais jovens, pela mesma superficialidade que ela tanto prezara. O carrossel de relacionamentos em que se encontrava era exaustivo e vazio. Ela ia de um encontro a outro, cada um mais efêmero e menos satisfatório que o anterior, percebendo, com um amargo despertar, que o poder de escolha que tanto desfrutara escorria por entre seus dedos como areia fina. Ela se sentia como uma flor que murcha em um vaso de cristal, que ainda é linda, mas que já não tem a mesma vida. O telefone, que antes tocava sem parar, agora permanecia silencioso, e quando tocava, era apenas para propostas sem compromisso. E você, já se sentiu assim, à mercê das circunstâncias? Compartilhe a sua história nos comentários. Vai ser ótimo ler as suas reflexões. Olhava para as amigas, algumas delas casadas com aqueles homens sem graça que ela esnobara anos atrás. Via em seus olhos a cumplicidade de uma vida compartilhada, o conforto de um amor que resistiu às provações do tempo, a alegria simples de um cotidiano construído a dois. Uma ponta de inveja, um sentimento inédito e incômodo começava a brotar em seu peito, um veneno lento que corrompia sua arrogância. E foi em uma dessas noites que ela, sem querer, viu o perfil de Gabriel, o homem que ela dispensou no Instagram de uma amiga. Ele estava casado. Sua esposa, uma mulher simples e de aparência modesta, o olhava com uma adoração que Amélia nunca havia recebido. Eles tinham 2 filhos e uma vida que, para os olhos de Amélia, parecia ser um conto de fadas, uma narrativa que ela própria poderia ter escrito, mas que jogou fora. Ela olhou para o perfil e depois olhou para a sua vida vazia e sentiu uma pontada de dor no peito. Em uma noite particularmente solitária, encarando o espelho que já não lhe devolvia a mesma imagem de poder e sedução, Amélia finalmente compreendeu a ironia cruel do destino.
A beleza, outrora seu maior trunfo, provara ser um capital finito, e ela, na sua busca incessante pelo brilho exterior, negligenciara o investimento no que realmente importava: a construção de relacionamentos genuínos baseados no respeito mútuo e na afeição sincera. Aquele brilho nos olhos dos homens mais velhos, dos homens de bom caráter que ela dispensara com tanta displicência, não era um brilho de desejo superficial, mas o reflexo de uma alma gentil, de um coração leal, de um companheiro para todas as horas. E agora Amélia, presa no seu ciclo de encontros descartáveis, percebia a profundidade da sua perda. O poder de barganha que tanto prezara evaporara-se, levando consigo a chance de um amor verdadeiro e duradouro. A lição, amarga e inevitável, estampava-se em seu rosto. A beleza passageira é um passaporte de validade curta, e aqueles que se guiam apenas pela aparência correm o risco de um dia se encontrarem sozinhos no carrossel da vida, sem ninguém para dar a mão e compartilhar a jornada. O tapa na cara que a vida lhe dera era mais doloroso do que qualquer rejeição que ela jamais infligira. Era a dor da auto-rejeição, do arrependimento profundo, da percepção de que a vida que ela tinha construído, afinal, era uma bela e oca caixa de papelão. E se essa história ressoa com você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal. Afinal, estamos todos navegando por essas lições da vida juntos.